E aí, galerinha, professor Renato Silva na área, passando aqui, ó, sexto ano, semana de avaliações aí de 16 a 20, né? 21, enfim, trazendo aqui um resumão das principais questões que vai estar na sua prova. Se você ainda não é inscrito no canal do professor Renato Silva, tá aparecendo um botãozinho aqui, ó, se inscreve, ativa todas as notificações, curte, compartilha esse vídeo para você me ajudar, que eu te ajudo. Vamos fazer o canal do professor Renato Silva chegar a 1000 inscritos, tá bom? Sem mais delongas, bora para a revisão. Cuida! Pessoal, depois desta introdução feita pelo professor Renato Silva, sem mais delongas, bora revisar as questões. Como eu já falei, galera, a prova do sexto ano da SME, ela tem 22 questões, tá? Mas aqui eu não vou trazer as 22 questões, por quê? Porque tem assunto que tem questões que se repetem, tá? Então a ideia é você aprender o assunto que fala de cada questão. Então a revisão ela está dividida por blocos de conhecimento. Então começando aqui, a primeira questão ela vai estar falando de sentenças verdadeiras e falsas. Então, ó, qual das sentenças a seguir apresenta uma igualdade? Então tu tem que analisar essas sentenças aqui, ó, e verificar qual está falando a verdade. Sem mais delongas, como aqui é uma revisão, se a gente olhar para o item B, nós temos que no primeiro membro nós temos 24 menos 16, que dá 8, que é aqui, ó. E no segundo membro nós temos 2 mais 6, que também dá 8. Então aqui a gente tem uma sentença verdadeira. Todas as outras, se você for analisar aí com calma depois, você vai verificar que tem uma falsidade, tá bom? Então o nosso gabarito aqui na primeira questão é o item B. Show de bola? Próxima questão. A segunda questão já é um pouquinho mais complexa. Você tem que transformar as informações que estão aqui em uma sentença verdadeira. Olha só. Pensei em um número. Quando a questão fala isso, ó, pensei em um número, você não sabe quem é esse número. O que você vai fazer? Você vai chamar esse número de uma letra e preferencialmente essa letra escolhida será o X, porque todas as alternativas têm a letra X. Então você vai escolher a letra X para representar esse número. O que você fez com esse número? Você triplicou, ó, tripliquei, é multiplicar por 3. O valor dele e acrescentei. Acrescentar é somar 9 unidades e obtive como resultado, ou seja, igual a 21. Qual sentença matemática representa o texto acima? Então, solução. Então, traduzindo tudo isso aqui, fica assim, ó. Você pensou em um número, que você chamou de X, você triplicou, multiplicou por 3, você acrescentou, somou 9 e obteve como resultado igual 21. Se você analisar, na alternativa C, perdão, você tem justamente a sentença que traduz o problema acima. Tranquilaço? Também continua aqui a partilha de quantidades usando as relações aditivas e multiplicativas. Olha só, Renato e Andréa, essa questão é uma homenagem a mim e a minha digníssima, professor que vos fala, e a digníssima Andréa, estão participando de uma arrecadação de alimentos para montarem cestas básicas que a escola está promovendo. Juntos conseguiram 120 quilos de alimentos. Suponha que Renato tenha arrecadado o triplo da quantidade que André arrecadou. Quanto cada um arrecadou? Então, assim, essa questão para muitos alunos parece ser difícil, para outros já resolve com mais facilidade. É uma questão relativa, tá? Tem várias maneiras de você pensar. O pensamento que eu trouxe para você foi assim. Se a gente usar as abreviações de R para Renato e A para Andréa, os dois juntos arrecadaram 120. Só que o Renato, ele arrecadou 3 vezes o valor que a Andréa arrecadou, tá? Então, ó, o R é igual a 3A. Então, nessa primeira equação aqui, a gente substitui, ó. Se eu digo que o Renato mais a Andréa arrecadaram 120 e o Renato é igual a 3A, eu volto aqui em cima e no lugar do R eu troco por 3A. Aí fica 3A mais A, fica 4A. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. E aí esse 4 ele passa para o outro lado dividindo. Então fica A é igual a 120
dividido para 4, que dá igual a 30. Então, a Andrea conseguiu 30 e o Renato conseguiu 3 vezes esse valor, 90, né? Somando 90 com 30, 120. Você pode pensar aí de uma outra forma mais simples, tá? Sem problema. A matemática ela é linda porque ela nos proporciona várias formas de resolver uma questão. O importante não é nem o meio que você escolheu, o atalho, o caminho. O importante é você chegar na resposta, tá bom? Tranquilaço? Próxima questão. Ana dormiu às 22 horas e acordou às 8 horas. Qual foi a duração do sono de Ana? Outra questão que você tem que parar para pensar, que tem N maneiras de você resolver. O pensamento que eu trouxe para você foi assim. Para quem não sabe, né, um dia tem 24 horas. Então, assim, a metade do dia ele inicia-se às 1 hora da manhã. Meio-dia ele encerra às 13 horas, começa às outras 12 horas. E à meia-noite, que é 0 hora, ele encerra as outras 12 horas e vira de novo, né? Então encerra o ciclo de 12 horas. Então de 0 hora para as 8 horas se passaram 8 horas. Mais as 2, né? Porque ele dormiu... Quando ele dorme às 2 horas, estavam faltando 2 horas para encerrar o ciclo de 12 horas. Aí ele já entrou em mais 8 horas dos outros ciclos das outras 12 horas, chegando a 10 horas de sono, e o nosso gabarito é a alternativa D de dado. Tranquilo? Próxima questão. Agora a gente vai começar as questões falando sobre múltiplos e divisores de números naturais. O peso da prova de vocês está aqui. Tem muitas questões na prova de vocês falando sobre múltiplos e divisores, tá? E é um assunto que não é difícil, mas ele confunde muito porque é um assunto muito teórico, tá? Você precisa estar bem treinado e ter estudado o assunto, revisado, resolvido questão para não perder essas questões, tá? Então, assim, dentre as afirmações, indique a alternativa verdadeira. O 0 é múltiplo de todos os números. O 6 é divisor de 16. O 1 não é divisor de todos os números naturais. O 5 não é divisor de 135. Então, o nosso gabarito aqui, verdadeiro, é o item A. Porque o 0 ele é sim múltiplo de todos os números. O 6 é divisor de 16? Não, eu não consigo pegar o 16 e dividir para 6. O 1 não é divisor. Falso, porque o 1 ele é sim divisor de todos os números naturais. Todo número que termina em 5 é divisível por 5. Então ele está dizendo que o 5 não é divisor de 135. Está errado. Repito, todo número que termina em 5, obrigatoriamente ele deve ser... Ele pode... Esse número aqui, por exemplo, ele é dividido tanto por 3, como também é divisível por 5. Tranquilo? Então aqui... Sexta questão. Sabemos que 6, 12, 24 são alguns exemplos de números que são múltiplos do 2. Quando a gente fala que um número é múltiplo do outro, é porque a gente consegue efetuar a divisão entre eles, tá? Então, eu consigo efetuar a divisão entre o 6 e o 2, eu consigo efetivar uma divisão entre o 12 e o 2 e entre o 24 e o 2. Sendo assim... Considerando sempre os números inteiros, quantos múltiplos de 2 existe entre, olha a palavra-chave, entre os números 1 e 40? Então, essa daqui era só você fazer. Múltiplos de 2 é você contar de 2 em 2, né? Então, ó, entre o 1 e o 40 seria você contar de 2 em 2. Ó, 2, 4, 6, 8 e aí vai. Então, a gente tem aí 20 múltiplos, tá bom? Questão 7. Considere os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20. A apresentação apresentada diz respeito a. Então, esses números aqui, ó, eles dizem respeito a quê? Aí você tem que analisar cada alternativa. Então, o item A fala o seguinte. São divisores do número 30, ou seja, ele está querendo dizer que se tu pegar todos esses números aqui e tu pegar o número 30 e quiser efetuar uma divisão, tu consegue. Não é verdade, porque se tu pegar o 30 e for querer dividir pelo 20, não vai dar certo. Vamos analisar o 10, né? Se eu pegar, ó, então dizendo que são múltiplos de 10.
Se eu pegar o 10 e tentar dividir para 20, não vai dar certo. São múltiplos de 1. Se eu pegar o 1 e tentar dividir para esses caras, não vai dar certo. Então, o nosso gabarito é o item B, porque todos esses números aqui, ó, se eu pegar o número 20 e eu tentar dividir por eles, vai dar certo. Ó, 20 por 1 dá certo, 20 dividido por 2 dá certo, 20 dividido por 4 dá certo, 20 dividido para 5 dá certo, 20 dividido para 10 dá certo e 20 dividido para 20 dá certo. Tá bom? Próxima questão. Veja no quadro abaixo os divisores dos números 24 e 60, escrito pelo professor de matemática Ulisses. Qual o maior divisor comum entre 24 e 60? Essa questão é uma questão de MDC, tá? E aí o MDC a gente também consegue resolver desta maneira. O que é isso aqui, ó? D24 é quando você está querendo dizer assim, ó, eu vou escrever lá na frente todos os divisores do número 24. Então, se a gente parar para pensar, o 24 pode ser dividido por quais números? Por todos esses aqui. Então, você precisa ter um conhecimento prévio sobre divisão, divisibilidade. Da mesma forma, o 60. Ó. Quais são os divisores do número 60? São todos esses. Agora, a questão que é o quê? Ó? Qual o maior divisor comum? Ou seja, tu tem que procurar nas duas relações qual é o maior número que se repete nas duas sequências. Então, se você analisar com calma, o maior número que se repete nas duas sequências é o número 12, que a gente chama de MDC, máximo divisor comum, tá? Então, o nosso gabarito é o item D, é o número 12, pois é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Próxima questão. Ó, continuando ainda múltiplos e divisores. Como eu falei para vocês, prova de vocês o peso vai ser múltiplos e divisores. Dentre os números 24, 36, 42 e 54, aquele que é múltiplo de 3 e 7. De novo. Aí o que tu vai fazer numa questão dessa? Tu vai perguntar para as alternativas qual delas eu consigo efetuar uma divisão tanto pelo 3 como pelo 7. E o nosso gabarito aqui é a questão, é o item C42. Porque eu tanto posso fazer uma divisão do 42 para o 3, que dá 14, como do 42 para o 7, que dá 6. Todos os outros valores, se você for tentar fazer a divisão ao mesmo tempo para 3 e 7, não vai dar certo, tá bom? Por isso que o nosso gabarito é o 42. Chegamos na comparação de frações. Assinale a alternativa correta em relação à comparação de fração. Então, o que nós temos? Cada item está trazendo uma afirmação, fazendo uma comparação entre duas frações, onde os numeradores e denominadores são diferentes. Esse tipo de questão também tem várias formas para você resolver. A minha intenção aqui é te ajudar e te mostrar um atalho mais rápido e eficaz para você não perder a questão. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o item A logo. Quando você pegar duas frações cujos numeradores e os denominadores são diferentes e você quer fazer uma comparação para saber qual é a fração maior, basta você fazer uma multiplicação em cruz, ó, que é isso aqui. Ó. Se você pegar o 8 e multiplicar pelo 5, aí você bota igual e multiplica a outra diagonal. E aí, ó, quando a gente faz 8 vezes 5, dá 40. E 4 vezes 7 dá 28. Quem é maior dos dois? É o 40. Agora, de onde saiu o 40? Saiu dessa diagonal aqui, ó. Então, esta fração aqui, ela é maior do que esta fração. Pronto, por isso que a resposta é o nosso item A de amor. Tranquilaço? Se tu não conseguiu compreender, dá pausa no vídeo, volta, rebobina e assiste de novo. Essa é a vantagem da aula online, tá bom? Próxima questão. Ainda problemas com fração. O carrossel do parquinho da cidade contém 12 cavalinhos, tendo em vista que há 4 crianças brincando no carrossel. Escreva a fração que representa a quantidade de cavalinhos ocupados em relação ao total. Então, essa questão ela é fácil, mas muitos alunos erram e acabam se confundindo. Toda questão que chega para você e fala que você tem alguma coisa que representa um todo, né?
e desse todo foi representado, foi retirado, está ocupado, foi vendido, foi compartilhado, como é que eu represento isso? Então eu represento assim, ó, o todo você sempre coloca embaixo, que é o denominador. Então, ó, a questão fala que o carrossel tem 12 cavalinhos, então é o todo, você coloca no denominador. Agora o que está acontecendo? Desses 12 cavalinhos, 4 estão ocupados. 4 estão ocupados por crianças que estão brincando. Quando você vai para as alternativas e você procura 12 sobre 4, não tem. Por quê? Porque o professor Renato tem um poema que fala o seguinte: toda fração, ó, é uma divisão. Ó. Quando você olha para esse aqui, eu estou tentando pegar o 4 e dividir para o 12. Só que tem divisões que não são exatas. E aí o meu poema trata-se do seguinte: toda fração é uma divisão. Se puder dividir, divida. Se não puder dividir, simplifique. Se não puder dividir e nem simplificar, deixa como está. 99% das questões que trabalham com fração, ou a resposta pode ser dividida quando ela é uma fração, ou ela pode ser simplificada. Nesse caso, por que a resposta é 1/3? Porque esta fração, ó, 4 sobre 12, ela foi simplificada todo mundo por 4. Ó. Então, você divide a fração por 4, o denominador e o numerador. E aí, quando você pega o 4 e divide por 4, fica 1. E quando você pega o 12 e divide por 4, fica 3. Tu tem que lembrar desse poema. Se puder dividir, eu dividirei. Se não puder dividir, simplificarei. Se não der para dividir e nem simplificar, deixa como está. Neste caso, foi simplificado. Então, a nossa resposta é o item A de amor. Tranquilo? Próxima questão. Agora, a gente entra nos polígonos e suas propriedades. Um octógono é. Para este assunto, eu te dou um conselho. Se eu fosse você, acessava aí o tio Google, o YouTube também, e você desse uma revisada na nomenclatura dos polígonos. Como assim? Cada polígono tem um nome específico de acordo com a quantidade de lados. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, por isso que ele se chama triângulo. Quadrilátero é uma figura de 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Então, ó, aqui é um octógono. Ó. Um octógono aí tu tem que completar a resposta. É um polígono com 8 lados. Professor, e 9 lados? Eneágono. E 10? Decágono. E 11? Um decágono. E 12? Dodecágono. E 13? Aí tu pesquisa aí, tá bom? Próxima questão. Agora falando sobre as propriedades dos triângulos. Observe o triângulo a seguir. A soma dos ângulos internos desse polígono pode ser ou seja, aqui falando da propriedade dos triângulos, né? Então, o menor polígono que a gente tem na geometria é o triângulo. Não existe figuras de 2 lados. A menor figura que nós temos na geometria, ela tem 3 lados, tá? E aí, toda figura tem o que nós chamamos de ângulos internos. Ângulos internos e externos. Agora, quando a gente estiver falando de triângulo, o triângulo ele vai ter 3 ângulos internos. E aí você não precisa exatamente saber quanto é que mede cada um. Agora você precisa saber de uma coisa, que em qualquer triângulo, quando você somar os 3 ângulos internos, essa soma sempre tem que dar 180 graus. Não pode dar menos e nem mais. Tem que dar sempre 180 graus. Tranquilaço? Questão 14 vem trazendo uma questão sobre a gente julgar a questão como verdadeira e falsa, sobre a classificação de triângulos, tá? Se eu fosse você também dava uma estudada a mais neste assunto, porque ele não é difícil, mas ele confunde. Então você tem que estar bem treinado para não perder essa questão. Ó, quanto à classificação dos triângulos, marque verdadeiro ou falso. Triângulo equilátero possui os 3 lados com medidas diferentes. Qual é a resposta? Falso. Por que está falso? Porque o triângulo equilátero ele possui 3 lados iguais e não diferentes, tá? Segundo parênteses, triângulo isósceles possui 2 lados iguais e um diferente. Verdade, exatamente.
Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida e uma medida diferente. Triângulo escaleno possui os três lados com medida diferente. Verdadeiro. O triângulo escaleno tem três lados com medida diferente. O triângulo retângulo possui todos os ângulos com medida de 90 graus. Falso, porque o triângulo retângulo ele tem apenas um ângulo de 90 graus, que é isso aqui, ó. O triângulo retângulo é esse triângulo aqui, ó. Aí o que é um ângulo de 90 graus? É esse ângulo aqui, ó, que a gente chama de ângulo reto. Então ele não tem três ângulos de 90 graus, ele só tem um ângulo de 90 graus. Por isso que ele se chama triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto que mede 90 graus. O triângulo retângulo possui um ângulo de 85 graus. Não, ele possui um ângulo de 95 graus. A sequência verdadeira é item A de amor, tá bom? Eita, questão 15 para fechar. A logomarca da loja de Marta é formada por dois polígonos regulares. Professor, o que é um polígono regular? Polígono regular é aquela figura que tem todos os lados medindo a mesma medida. É aquela figura bonitinha, que está tudo dentro dos conformes, né? Quando você tem um polígono que tem pelo menos um lado com medida diferente dos outros, aí você tem um polígono irregular, tá bom? Aí, o que ele está dizendo? Um dos polígonos tem 6 lados, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um perímetro de 84 centímetros. O outro polígono tem 5 lados, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E está posicionado de modo que compartilha um lado com o polígono de 6 lados, tendo a mesma medida de lado. Qual é o perímetro total da logomarca de Marta? Então, vamos lá. O que é o perímetro de uma figura plana? É você pegar, por exemplo, se eu pegar essa figura de 6 lados, o que é o perímetro? É você, quando sabe as medidas desse lado, você pega as medidas e você soma. O perímetro é o contorno das medidas, é você somar as medidas de cada lado. Então, como é que fica a situação? A questão falou para a gente que o perímetro desta figura aqui de 6 lados, que é um hexágono, é 86. Então, eu preciso saber quanto é que vale cada medida aqui, ó. O que você faz? Você pega o 84 e divide para 6. Então, a gente chega à conclusão que a medida de cada lado aqui é 14. Então, ó, o que nós temos agora? Quantos lados tem a figura todinha? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque eu comecei a contar daqui, né? Então, esta logomarca, ela tem 9 lados e cada lado mede 14 centímetros. Logo, o perímetro desta logomarca é 26 centímetros. Tranquilaço? E é isso aí, meu povo! Se tu curtiu essa aula, tu gostou, deixa aquele like, compartilha, não deixe de se inscrever, compartilhar para o YouTube ver que essa aula é relevante. E aí, ó, final de ano chegando, prova pra cima, vamos curtir as férias. É isso aí, rapaziada, até a próxima aula. Fui, um abraço.